Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos acompanha no programa de hoje. E, meus queridos, a premissa do Passagem de Plantão é essa: trazer conversas relevantes e de vários ambientes no contexto da saúde. E hoje conseguimos algo inédito. Trouxe lá do... Eu vou esquecer o nome da cidade, então você me corrija. Teresina mesmo. Teresina, doutor Joserlando, cirurgião cardiovascular e founder da Core Clínica. Isso? Falei correto? Isso, perfeito. Maravilha. Eu aqui falo com carinho tremendo. Conheço o Dr. Joserlando quando ele fazia residência em cirurgia vascular. Trabalhamos juntos, tive o prazer de trabalhar com ele junto numa UTI bem complexa. E os plantões eram bem divertidos e bem trabalhados, né, meu querido? Também, né? Maravilha. Dr. Joserlando, fala pra gente por que medicina? É uma pergunta que eu começo já com todos os convidados, porque cada um tem uma história diferente do contexto, porque foi trazido para esse ambiente da saúde, né? Lincoln, primeiramente, para mim também, meu amigo, é uma grande honra, prazer voltar a São Paulo, lhe encontrar pessoalmente, lhe reencontrar. Como você falou, tivemos excelentes plantões. Exato. Assim, era uma equipe muito coesa, uma equipe muito compromissada, De verdade, muitas amizades. de verdade. Então, era muito, muito bons aqueles plantões e a vida nos leva para novas fases, né? E naturalmente eu precisei voltar para o meu estado para levar lá para o Piauí, um dos estados pobres do Brasil, mas que tem tido avanços em grandes áreas. Que bacana. Mas a gente pode vir aqui em São Paulo, passar um tempo, aprender e levar para aquela população que a gente aprende aqui. Eu acho que essa também é a grande função das grandes instituições hospitalares e de ensino do Brasil, é formar profissionais para que a gente possa interiorizar isso também. Uhum. E fiquei muito feliz de voltar para minha cidade, para minha família, para os meus amigos. E hoje uma honra voltar aqui em São Paulo e poder estar aqui no seu espaço. A honra é nossa, com certeza. Aí, meu amigo. Esse bate-papo vai ser rico, vai ser muito rico, hein, pessoal? Você falando de medicina, porque medicina, eu católico como sou, Lincoln, eu acredito que Deus tem o comando. Estava escrito para que hoje, nessa data, nesse momento, nós estivéssemos aqui nesse momento. Então, assim, eu não tenho nenhum médico na minha família. Minha família é formada de professores. Meu pai teve escola a vida inteira, por mais de 30 anos. Meus irmãos tiveram escola, o mais velho, o mais novo ainda hoje tem escola em Teresina, tios, avós. A cidade do interior do Piauí, chamada São João do Piauí, onde meu pai cresceu, a 500 quilômetros da minha cidade. Existe escola lá chamada Mãe Mirô, que era minha avó. Era apelido da minha avó, era Vó Mirô, e era professora. Então, assim, uma família de professores. E, naturalmente, eu estudei na escola do meu pai, já ali no segundo grau, naquela época que a gente chamava, que hoje é o fundamental, é o ensino médio, né? No segundo grau, e ali eu decidi, talvez porque fui muito incentivado por meu pai para estudar, para me capacitar, independente do caminho que eu fosse seguir, eu percebi que eu tinha um bom desempenho escolar. E eu gostava de tratar de pessoas, de relações pessoais. Então eu comecei a sonhar, poxa, por que não medicina? E consegui passar na faculdade de medicina e dentro da faculdade eu fui para uma área ainda também muito específica, que é a cirurgia cardiovascular. Muito específica mesmo. É uma área muito, assim, super especializada. E consegui vir aqui para o INCOP, Instituto do Coração em São Paulo, passar os 4 anos aqui e voltar para lá e aplicar as técnicas e o conhecimento lá. E assim eu tenho feito a minha história. Que bacana. E lá você tem a Core Clínica. Isso, Lincoln. Naturalmente, isso. Foi logo quando você voltou para o Piauí? A Core Clínica é o mais novo projeto. Opa, vamos falar então. Porque... Qual é o anterior à Core Clínica? O anterior à Core Clínica, se a gente for falar de empreendedorismo mesmo na área de saúde, Exato. Não vou falar agora como cirurgião cardíaco, mas como empreendedor, nós temos há 3 anos a LogMed. A LogMed é uma empresa de consultas e exames para pacientes que não têm plano de saúde. No Brasil, apenas 23% das pessoas têm plano de saúde. No meu estado, especificamente, não chega a 15%, quer dizer, quase 90% da população não tem plano de saúde. E eles precisam ter acesso a uma consulta, a um exame, a uma orientação. Então tem a LogMed, que tem uma rede credenciada para isso, onde o paciente consegue pagar valores muito econômicos e ser muito bem atendido, com nível de satisfação, com as pesquisas de satisfações que a gente faz, altíssimo. Isso é um bom termômetro para a gente. Com certeza. Mas essa foi a LogMed, o projeto anterior. E nos meios digitais, a gente tem o Coração 5.0, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Tá aqui, esse negócio além de chamou muita atenção, viu? A cirurgia cardíaca, ela, lógico, tem um nível de responsabilidade e me exige muito tempo. A minha semana, para você ter ideia, hoje é segunda, quarta e sexta cirurgias. Operando. E terça e quinta consultórios, outras atividades. Mas vou lhe adiantar até que a minha profissão principal é ser pai. Meu amigo, essa
Essa suga o que restou de energia e o que ainda ia Eu costumo fazer. brincar, Lincoln, que eu sou pai e nas horas vagas eu vou ali e faço uma cirurgia, desenvolvo uma exatamente. empresa, mas é o que me satisfaz. Que bacana. Você tá acompanhando, eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 11 e a Rafa de 8, minha esposa Sávia, esposa maravilhosa. Então assim, naturalmente, nós estamos na fase que a gente tem que estar realmente produzindo muito, ajudando outras pessoas e crescendo profissionalmente. Sim. Mas sempre com a família do lado, porque isso é o que nos dá a sustentação e o incentivo para que a gente siga a caminhada. Doutor Juscelano, quando a gente fala de empreendedorismo, eu gosto muito desse tema, porque eu tenho trilhado aí nos últimos 10 anos esse contexto focado diretamente na parte do empreendedorismo e o nicho bem específico da saúde, que não é um nicho fácil de se trabalhar. E nem de se empreender, né? Ideias são diversas, mas ali tem aquele contexto que quando o empreendedor, aliás, tudo que você vai fazer, que vai quebrar uma barreira, saída da zona de conforto, que vai gerar algum valor, que vai trazer algum propósito, que vai sanar alguma dor, tudo que é crescimento tem barreira. E aí vai do pessoal, do empreendedor, sentir a necessidade de romper essas barreiras, porque não é fácil. Sim. Eu tenho certeza. Você abrir uma clínica, você oferecer um serviço baseado no contexto amplo, que é esse da LogMed, para atender essa população, são N arestas ali que precisam ser atendidas e observadas. Como foi essa experiência para você sair da zona de conforto? Sim. Né? Você podia ir lá, operar, fazer essas coisas, ir para tua casa e tocar o seu empreendimento de verdade, que é ser pai, né? Eu confesso até, Lincoln, que eu já comentei com minha esposa algumas vezes, amor, eu adoraria me satisfazer apenas e chegar em casa de um dia de cirurgia e ficar de boa, sem pensar e sem desenvolver mais nada. Mas eu acho que no fundo, a veia empreendedora, Lincoln, é natureza. É natureza. Tá no sangue. É natureza. E a gente sente a necessidade de empreender. Porque por todas as dificuldades que você falou, é muito prazeroso você poder oferecer um serviço de qualidade, gerar emprego, gerar renda e, de certa forma, contribuir com a sua sociedade. Sim. Isso é muito bom. Talvez também incentivado pela minha família. Eu comentei que meu pai era professor, teve escola, mas também quando eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha férias escolares, porque meu pai era dono de escola, então a época que escola trabalha muito é na época das férias, porque matricula, tem que fazer reforma e matricular. Pra resolver as coisas. Então, eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos, a gente já lamentava não viajar e não passear na época de férias. Meu pai, achando pouco, colocou uma livraria. Meu também o nível de venda na época de férias escolares. Mas outro dia até publiquei nas redes sociais, Lincoln, foi um dos maiores ativos, um dos maiores heranças que meu pai deixou para mim e para os meus irmãos, foi a oportunidade de, com 12 anos de idade, poder estar num balcão de uma papelaria, atendendo, vendendo um papel, uma caneta, precificando, comprando produtos em diversos fornecedores e sentar naquela época, computador 92, 93, o Windows estava começando. Sim. Os computadores estavam começando a chegar na nossa casa. E uma lembrança bem bacana que eu tenho era, assim, no fim da noite, na cama de casal dos meus pais, meu pai, minha mãe e eu e meus irmãos de posse de alguns papéis, canetas e pastas catálogo. Lembra aquelas pastas pretas? Ali era a tabela de preços. Tudo com os preços, lembro. A gente via o preço que nós compramos a mercadoria, qual era o lucro que ia colocar e colocava ali e fazia a nova precificação. Então, esse fator, o fato de ser empreendedor, acho que veio muito daí também, de desde a infância estar lidando com isso. E na área de saúde, por mais dedicação ao cuidado que o meu paciente precisa e que eu tento levar isso de forma mais responsável e carinhosa possível, a gente pode aliar as duas funções. E o empreendedorismo na área de saúde, eu acho que a partir do momento que nós temos alguns anos de atividade, de experiência, a gente consegue contribuir muito mais com isso. Então a Core Clínica está agora nessa nova fase de abrir para o grande público e trazendo a LogMed para essas pessoas que precisam manter esse atendimento de qualidade e com preços acessíveis. Acho que a gente vai conseguir ampliar muito mais esse serviço. E muitas pessoas mais vão se beneficiar. Com certeza. Ainda nesse tópico, doutor Juscelano, fala para mim, gestão de pessoas. Eu sei que você, como médico, seu tempo é limitado. Provavelmente a ideia, a ideação desse projeto, com certeza saiu de você. Não sei se você tem sócio ou não, mas com certeza muita coisa do profissional médico Juscelano tá ali, né? E para fazer a gestão de profissionais. Porque, veja bem, tem médico para atender, tem o técnico para fazer o exame, tem a recepcionista, tem os laudadores, tem os equipamentos, tem os fornecedores.
Isso não é brincadeira, isso não é fácil, né? Quem já tocou um ambulatório, por menor que seja, sabe o que é essas demandas. Como tem sido esse processo lá para vocês? Realmente não é fácil, a gente precisa de sistematizações e processos para isso, e sem engessar muito a empresa também, Lincoln, porque às vezes a gente tenta levar para um nível cada vez maior de automatismo, e isso pode comprometer um pouco a atenção que cada um tem, mas a empresa ela é muito reflexo do dono. Exatamente. Também, de quem está na frente, sabe? Acho que contratar bons profissionais, fundamental, treinamentos constantes, identificação de ameaças, identificação de problemas que possam acontecer e ações rápidas para que a gente possa atuar e melhorar o serviço cada vez mais. Feedback de quem trabalha, das pessoas, feedback dos clientes. Acho que a gente tem que ter isso aí, um pós-venda, porque às vezes, Lincoln, eu acho que hoje em dia está até mais natural se falar em empreendedorismo em saúde, mas até bem pouco tempo atrás tem até um certo preconceito. Sim. Porque parece que o enfermeiro, o médico, é só o sacerdócio. Acabou. A gente não pode produzir, não se pode falar em dinheiro, não pode ter crescimento. E a função de toda empresa primordial é gerar lucro. Exatamente. E dar lucro para os seus associados, ou enfim, para os seus proprietários, mas isso não é uma tarefa fácil. Acho que uma boa gestão também de pessoas, recursos humanos, treinamentos constantes, é o que a gente vai fazer. Nunca vai estar totalmente redondo, porque sempre vão aparecer coisas, problemas, e a gente tem que estar atuando o mais breve possível. E a gente fala que aquele negócio que não tem aquela dor de cabeça, não tem problema para resolver, alguma coisa está errada. Verdade. Alguma coisa não funciona. Não né? é tão fácil assim. Exato. É por isso que a gente tem dor de cabeça direto aqui, né, Joe? É que nem matemática. Se você resolveu muito rápido, tem alguma coisa não tá certo. Tem que tirar a prova dos 9, né, Joe? Juscelano, fala pra mim, você veio pra São Paulo pra um evento. Vim para um evento, Lincoln, um evento do que a gente tem percebido na nossa vida cotidiana, no dia a dia, que é a presença dos meios digitais, Isso. da inteligência artificial na nossa vida. E também acho que aqui é um meio digital. Com certeza. Disso, com certeza. E de um super meio digital, como eu acabei de repostar no meu Instagram, o podcast de saúde que mais cresce em São Paulo no momento, porque você está levando informações privilegiadas, com toda a sua experiência, com a experiência dos seus amigos entrevistados que vêm aqui. Mas é um evento que eu vim aqui em São Paulo que vai durar sexta, sábado e domingo. Hoje de manhã eu visitei meus amigos no Incor. Matou a saudade. Matei a saudade lá no centro cirúrgico. E todos eles perguntavam, e aí, veio o quê? Veio para uma cirurgia? Veio para um treinamento? Eu disse, não, cara, primeira vez que eu saí de Teresina que eu vim aprender novos meios, novos caminhos, para que, de certa forma, até contribua também para a nossa profissão. Pode parecer que não, mas uma cirurgia cardíaca, ela tem muito que ganhar com o avanço de meios digitais e de inteligência artificial. E, principalmente, os pacientes têm muito a ganhar com isso. Então é um evento que eu estou muito animado, muito empolgado e acho que vou voltar para Teresina com muita coisa na bagagem para fazer lá também. Exato. E pessoal, é exatamente sobre isso. A gente teve uma conversa recente, há uns dias atrás, e a inteligência artificial, todo esse mecanismo que envolve internet, devices diversos, principalmente para a área da saúde, o profissional de saúde hoje que não acordou para essa realidade vai ficar. Ah, mas eu trabalho ali no beira-leito. Ok, talvez a sua mão de obra, na sua totalidade, não vai ser totalmente exclusa, né? Mas muita coisa você vai ter que se adaptar, porque o que temos visto de inovações, de processos... Olha aí, ChatGPT não tem 2 anos no máximo. 1 ano e meio. Tá na fralda, ainda está na fralda e olha o que já faz, olha o que já produz. Imagina daqui 3 anos, 5 anos. Você tem visto muita novidade, principalmente para cirurgia cardíaca, doutor? Já chegaram no ponto de fazer cirurgia cardíaca à distância? Como é que tá isso aí? Já, seus comentários perfeitos, Lincoln. E na verdade, a IA, inteligência artificial, ela tá para esse nível que a gente vai falar aqui agora, de fato ela está começando. Ela começou na década de 50 com alguns termos. Alan Turing, considerado o pai da inteligência artificial, com decodificações de mensagens na época de guerra. E tudo isso. Exato. Mas assim, por que nós estamos hoje falando de inteligência artificial? Porque se esse nosso bate-papo aqui, Lincoln, fosse 1 ano e meio atrás, nós não estaríamos falando disso. Exatamente. Nós estamos falando porque Exatamente. o ChatGPT, que foi o que mais se popularizou aí, lançou uma versão onde nós podemos ter acesso e trabalhar com ele em novembro de 2022. Que, portanto, por isso que eu comentei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Só que
A inteligência artificial ela tem entrado na fase mais nova ao longo da sua existência, que é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial com machine learning, ou aprendizado de máquina, aonde chegou no nível agora absurdo, Lincoln, da máquina aprender com a máquina. E isso levar a níveis de aprendizagem cada vez maiores e, de certa forma, infinitos, porque ninguém tem limite para isso. A inteligência artificial ela tem crescido, lógico, naturalmente, dentro do mundo da tecnologia. E é aí que tem avançado muito. E quando você me pergunta, para a cirurgia cardíaca tem inteligência artificial? Lhe falo honestamente, está se começando a falar disso. Muito pouco se fala de inteligência artificial. Eu tive uma honra e um prazer de novembro do ano passado agora, 2023, apresentar no Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, quer dizer, um congresso nichado. Nichado, congresso só disso. A minha aula foi Inteligência Artificial em Cirurgia Cardiovascular. Então, já levei muitos conceitos para os meus colegas e meus amigos, como isso pode impactar a nossa vida. E tem impacto mesmo, porque é o que você falou do beira-leito e o enfermeiro que pensa também que isso não vai utilizar, ou que não vai precisar disso. Todos nós já utilizamos isso há muito tempo, quando o nosso aplicativo de música já sugere a nossa próxima música. Porque ele já conhece a nossa rotina, já aprendeu. Ele já sabe que o Josserlano é do samba. Eu não sei se você lembra lá. Lembro. Mas eu sou do pagode. Ele já sabe qual é a música que eu gosto e ele vai colocar a próxima. Eu não preciso mais ficar escolhendo a música. Ou Netflix ou qualquer outro de filme. Já sugestiona o filme, exato. Porque no fundo ele já conhece. Ou mesmo as redes sociais, que apresentam conteúdos cada vez mais importantes para aquilo que eu tenho demorado na tela. Eu demorei um pouquinho mais, ele entendeu. Acabou, esse aqui ele gostou. Não gosta. Então eu vou bombardear disso aqui, porque uma hora ele vai comprar de mim. Porque no fundo o que eles querem é que compre. Exato. Porque outra frase importante que eu ouvi outro dia é que assim, nós não pagamos pelas redes sociais, nós não pagamos pelo nosso e-mail, mas quando nós utilizamos um produto gratuito, é porque o produto é você. O produto é você. Então, eu sou o produto. Almoço grátis não existe. Não existe almoço grátis. Então, hoje em dia, Lincoln, trazendo alguns números para você, bom que você falou aí dos profissionais de saúde em geral e o seu relacionamento com a inteligência artificial, de acordo com um panorama da Moving the Future, que é um dos aplicativos bem comuns de hospitais também, de sistema de gestão de hospitais. Em uma pesquisa realizada em 2023, apenas 28% dos profissionais de saúde tem algum nível de familiarização com conceitos básicos de inteligência artificial. Isso mostra que nós temos muito o que crescer, muito o que aprender. Para você ter uma ideia, não vou nem falar agora, Lincoln, de diagnóstico e tratamento. Vamos falar de dados, de informações que precisam ser estruturadas em um cuidado com o paciente. Em torno de 70% das informações elas não são estruturadas. E dado é um processo muito valioso. Isso muito leva valioso. A uma informação imprecisa, a um acompanhamento impreciso, e eu deixo de oferecer o melhor para o meu paciente. Exato. O médico, especificamente, em torno de 1/3 do tempo dele é gasto com burocracia. Então, perceba que nós podemos diminuir esse tempo que eu uso para a burocracia, e vou te dar um exemplo, por exemplo, na Core Clínica, que é um modelo de consultório que eu montei lá, e fé em Deus, você vai lá um dia com também. certeza. Sempre me incomodou aquela distância. Eu precisar estar em um computador lhe ouvindo e preocupado em registrar as informações, porque aquilo é um dado, é um prontuário, e eu preciso registrar o que a gente está conversando, e parar de olhar no olho. E parar, principalmente quando eu vou indicar uma cirurgia, de ter mais tempo me dedicando ao que de fato precisa naquele momento, porque eu costumo falar para o paciente que a cirurgia, no meu entendimento, ela começa no consultório. A forma que o paciente entende o problema, a forma que ele participa e que ele vem psicologicamente preparado para a cirurgia, muda muito o resultado pós-operatório. Você é um enfermeiro experiente de UTI, isso sabe disso. Então, eu preciso ter mais tempo naquilo que eu fui treinado para isso, que é dar atenção para o meu paciente. Então, eu posso hoje usufruir de alguns recursos que eu não vou precisar, eu posso simplesmente gravar com a autorização dele, com cuidados com a LGPD, mas eu posso simplesmente transformar a minha digitação em um processo automático. Pronto. Aonde ele me dá muitas informações e que vai construir um tratamento muito melhor para esse paciente. Outro dado importante, nesse mesmo formulário lá que eu estudei, Lincoln, é que 50% dos profissionais de saúde em algum momento têm burnout. Quer dizer, imagina um ambiente de UTI, o tanto de atenção... Altamente estressante, setor crítico. Estressante, crítico. E às vezes o profissional, e muitas vezes, eu acabei de falar de sistema de gestão hospitalar também, e na prática o que a gente percebe é que muitas vezes alguns sistemas desses até nos engessam. Sim, porque é tanta burocracia, atrasa. É tanta segurança para o paciente, para o hospital, ou para o médico mesmo, ou para o profissional de saúde,
ter que registrar para deixar tudo ali que perde um pouco a assistência. O beira-leito fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Então, meu amigo, nós precisamos usufruir disso. Eu não já tenho segurança suficiente, você imagina, sei lá, vou nem botar muito tempo, 10 anos atrás, muitas pessoas que de repente não tinham segurança de pagar uma conta, um boleto pelo celular. Porque tinha medo de uma conta bancária no celular, perder o dinheiro ali. Hoje ninguém vai em banco. Que agência que está abrindo... Fechando uma atrás da outra. E os bancos digitais é que estão crescendo, que você não precisa nem ir lá para abrir uma conta sua. Então, o celular, principalmente, que faz parte aí da principal utilização da internet hoje para o brasileiro, ele está literalmente na nossa mão o tempo inteiro, Lincoln, e nós precisamos utilizar esse recurso a favor da gente e em benefício de quem precisa do nosso conhecimento. Maravilha. Isso. Inovação no processo do cuidado. A gente tem visto muita coisa chegando, você mesmo já começou a partilhar isso com seus pares, né? Quando a gente volta um tempinho atrás aí, 2 anos e pouco, no ápice da pandemia, hoje a gente sabe muita coisa a respeito do coronavírus, do vírus, posso estar enganado, mas os últimos artigos que eu andei dando uma lida, ele é um processo vascular, né? Não era pulmão, não só o pulmão. Então, o paciente que saía, paciente que conseguia sair bem e tal, tinha sequelas. E hoje que está se descobrindo muitas coisas referente a esse processo. Como é que está essa questão, doutor? A parte cardiovascular focada aí no contexto pós-pandemia, coronavírus. Como que isso tem sido? Falando um pouco da parte clínica agora. Interessante, Lincoln, porque durante a infecção por coronavírus, uma das repercussões dela é no sistema cardiovascular. Uma miocardite, uma inflamação do coração. E que isso podia levar até um choque cardiogênico, que é aquela incompetência do coração bombear o sangue de forma adequada. E isso podendo levar a uma morte devido a uma insuficiência cardíaca grave. E o contexto que veio após a pandemia, a vacinação e muitas dúvidas na população, e infelizmente isso ainda tem muito. Em muitas entrevistas que a gente vai, é normal que o entrevistador pergunte: doutor, mas tem relação com vacinação, a morte? Porque está morrendo muito jovem hoje em dia, porque depois da pandemia o número de infartos aumentaram e tudo. A grande verdade é que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Não é de 2020 para cá. Sempre foi. Há décadas é assim. E vai continuar assim por muitas décadas. Porque os fatores de risco que levam a essa doença são muito presentes no nosso dia a dia. Então, o que hoje se percebe é que nós temos uma divulgação ainda muito maior dessas mortes. Porque, Lincoln, quando nós assistimos o telejornal que mostrava que a Covid ali no dia tiveram 1.000 óbitos, 1.200, 1.500, aquilo já nos assustava. Todos os dias no Brasil morrem 1.200 pessoas por doenças cardiovasculares. Todos os dias? Todos os dias, 1.200 pessoas. Você está de brincadeira, doutor? Isso é dado? Isso não é falado. Estou vendo isso agora. Mas está público. Quem nos assiste, e logicamente, depois da nossa super entrevista aqui, Lincoln, pode colocar aí no buscador cardiômetro. Cardiômetro é um serviço da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lá você pode pesquisar no dia de hoje quantas mortes por doença cardíaca tiveram. Quer pesquisar no mês, quer pesquisar no ano, e você vai ver que a média é essa. Isso, alguns casos até que são subnotificados, que a gente não tem. Mas a média no Brasil são 1.200 mortes todo dia. Então, você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos alguém que de repente nunca sentiu nenhum sintoma e caminhando, dirigindo, fazendo atividade física ou dormindo teve uma morte súbita. Então é muito comum isso, a doença cardiovascular levando ao óbito. Por muitas prevenções que nós precisamos, nós não fazemos no dia a dia. Toda essa tecnologia tem muito a contribuir para essa prevenção. E essa é a nossa função. Nós precisamos sair dessas 1.200 mortes por dia, quem sabe daqui um dia para 1.000, para 800, e cada vez menos pessoas morrer disso, porque nós temos, Lincoln, muitos recursos para fazer isso. Bacana. Pessoal, a produção acabou de me falar aqui, ó, o cardiômetro vai aparecer aqui no QR Code, colocou a câmera, vai ir direto nessa seção de dados que até eu fiquei curioso agora para ver, viu? Perfeito. Maravilha. Pra onde? É pro lado de lá? Vai estar na direita? Ó, pessoal, vai estar aqui, viu? Vai estar aparecendo aqui. Juscelando, agora o que a gente quer ouvir mesmo.
Coração 5.0, meu querido. Diz pra mim o que é isso, conte como foi essa história e quais são os resultados que a gente tem visto ali. Aí meu olho brilha, Lincoln, pra falar isso aí. Eu tô vendo. Mas até falar um fato curioso também, porque minha relação com a medicina e com os cuidados com o coração, realmente acho que é isso, é da natureza também. E assim, acho que durante a faculdade eu fui levado me chamou a atenção o funcionamento do coração. Um órgão vital que tem muitas doenças importantes e que é a oportunidade que os pacientes têm de tratar e de voltar a ter uma vida normal. Hoje, quando eu voltei do INCOR, gravei até uns stories aí no Instagram e me emocionei dentro do flat, onde eu morei os 4 anos, agradecido até pelo período que eu passei aqui e por hoje a gente poder tratar essas doenças que são tão graves. Mas o que acontece, Lincoln, falando do Coração 5.0? Acredito que no meio offline, a gente até conversava sobre isso nos bastidores, o meu tempo é igual ao seu. Do Elon Musk também só tem 24 horas o dia. Exato. Do Bill Gates só tem 24 horas. Nós não vamos conseguir escalar o nosso tempo, mas nós conseguimos escalar a nossa mensagem. Porque se eu atendo um paciente por vez no consultório ou se eu opero um paciente por vez no centro cirúrgico, eu tenho uma quantidade limitada de informações. Agora, se eu consigo levar a minha voz, minha informação e a informação de prevenção para os meios digitais, essa minha voz ela chega no mundo inteiro. E não precisa ser meu paciente para entender ou para se sentir estimulado a mudar o estilo de vida e diminuir o risco dessa doença. Baseado nisso, eu pensei, poxa, eu poderia ter, ao invés só de ter um Instagram publicando só a rotina do dia a dia, eu poderia ter um projeto ali dentro, onde eu pudesse ter acompanhamento desses pacientes, eu pudesse ter palestras em escolas, em empresas, contribuir com outros grupos sociais que precisam dessa informação, e isso pode ser um projeto. Um projeto vai ter que ter o nome Coração. Agora, como que eu vou bolar esse nome? E aí, Lincoln, em um dos MBA que eu fiz de gestão em saúde também, tinha lá o conceito de internet 2.0, que eu vou querer botar Coração 4.0. E fui pesquisar que nível que a nossa sociedade estava. E rapidinho eu vou te falar sobre isso. Hoje nós estamos no que é considerada a sociedade 5.0, como evolução humana. A sociedade 1.0 foi quando o ser humano morava em caverna. Ele precisava sair para caçar e trazer o alimento para dentro de casa. A 2.0 era da agricultura. O ser humano entendeu que poderia plantar e colher daquilo ali. 3.0, revolução industrial. Começou aí. 4.0, internet. Final dos anos 90 e começo dos anos 2000, sociedade 4.0. Agora nós entramos de 2017 para cá na sociedade 5.0, aonde todo esse aprendizado ele agora tem que ser em benefício do ser humano. Então com isso juntou e bolei o Coração 5.0. Que hoje nós temos ações gratuitas nas escolas, nos grupos, em cidades do interior do estado, como no mês passado eu estava em uma cidade a 510 quilômetros da minha também, lá em um sábado de palestras, levando informações para essas pessoas. Dentro de todo esse contexto, nós temos também um acompanhamento desses pacientes. Então é possível nós termos hoje uma mentoria, vamos chamar assim, Lincoln, porque se alguém quiser tocar uma guitarra ou um cavaquinho, no meu caso, ele não pode comprar um curso de cavaquinho? Sim. Se alguém quiser, de repente, buscar uma vaga de emprego, de enfermeiro em um hospital, ele não pode buscar um aplicativo que é especialista para isso? Exato. Não pode? Por que não um aplicativo, um serviço de prevenção de infarto e morte súbita? E baseado nisso, eu construí um sistema de vídeos e de explicações para toda aquela dúvida que o paciente vai para o Google, às vezes, ou para outro buscador pesquisar, e que muitas vezes o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu fui pesquisar esse resultado. Deu aqui. E foi mais preocupado, porque apareceu um bocado de coisa. A minha intenção é que tenha informações confiáveis para isso. E dentro disso nós temos um acompanhamento, nós temos reuniões quinzenais pelo Meeting, para que a gente sempre leve um tema importante, que essas pessoas participem. Nós temos um clube de benefícios aí dentro, onde nós temos academias com descontos, nutricionistas com desconto, todos os profissionais que precisam, para que a gente possa incentivar a pessoa a mudar, porque não é fácil mudar o estilo de vida. Então, o Coração 5.0, Lincoln, é o Josserlano dentro das redes sociais, levando essa informação para prevenção. Que legal, que bacana. Produção, temos perguntas aí? Aproveitando o gancho de falar sobre rede social, sobre informação, né? A rede social hoje em dia consegue levar informação em todos os cantos, né? E desse jeito tem informações boas, úteis e informações que nem você falou, o paciente já chega com mais medo. Qual que é a importância, então, de ter alguém que é especialista do assunto, que tem autenticidade na palavra, levar esse conteúdo para as pessoas, né? Boa pergunta, sim. Joe. Perfeito. Acho que acima de tudo, Joe, é se colocar à disposição.
porque não me custa nada, Lincoln, responder um direct daquilo que eu acho que é importante ser falado ali, porque tem situações mais específicas que a gente não vai poder orientar por um WhatsApp ou por um direct. Mas o profissional de saúde ou qualquer outro profissional que tem um conhecimento e que se coloca à disposição, ora, nós viemos para essa vida para isso, foi para servir. Nós desenvolvemos uma capacidade técnica de trabalhar e ter um retorno financeiro que garante nosso sustento, da nossa família, mas nós viemos para servir. Sim. Então eu posso estar ali disponível para explicar de uma forma clara, de uma forma didática, o que esse paciente precisa saber. E não ele ter que recorrer a textos, às vezes, prolongados e que vai trazer mais dúvidas e não vai alimentar. E muitas vezes ele vê uma palavra ali que ele não gosta e ele vai passar vários dias até chegar na consulta preocupado, sem dormir, com ansiedade, porque foi buscar uma informação em uma fonte que não é tão adequada para ele. Né? E isso se ele for atrás da resposta verdadeira e não Se ficar com for, aquilo ali pro resto da vida, exatamente. né? Exatamente. Bom, como não é todo dia que temos aqui um cirurgião cardíaco nesta mesa, é claro que eu vou perguntar, doutor. O que tem causado mais infarto na população jovem que a gente tem discutido, falado há alguns minutos atrás? Sim. O infarto, que é o nome popularmente que as pessoas têm medo, Lincoln, ele é uma obstrução da circulação do coração. Nós vamos já falar um pouco mais sobre isso. Mas as doenças do coração têm vários tipos e dependendo da idade. Por exemplo, uma criança, ela não tem um infarto que os nossos avós têm. A criança tem uma malformação cardíaca quando ela tem uma cardiopatia, quando ela tem uma doença do coração, e que algumas delas são muito graves e que podem levar à morte súbita. Eu falo isso porque é fácil a gente ver em alguma notícia um infarto em uma criança de 8 anos, de 9 anos. Na maioria das vezes, crianças e adolescentes, a principal causa de morte súbita é uma doença que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica. Nada mais é do que o músculo do coração mais grosso, vamos dizer assim, é um coração aumentado. Já nasceu com essa alteração, ele tem uma predisposição a arritmias graves e que pode levar a uma morte súbita. Nós já vimos jogadores de futebol durante um jogo, em campo, ter uma parada cardíaca e ser reanimado. Dificilmente aquilo ali é um infarto. Um jovem na academia que sente um mal-estar, dificilmente é infarto. Lógico que eu não vou entrar no mérito de outras causas de superatletas ou de substâncias que podem ser utilizadas. Não vamos falar sobre isso, mas a causa de morte no jovem, a maioria das vezes é uma doença já que tem uma predisposição para isso. Mas é possível ter um infarto aos 30 anos de idade? É possível. Nós já operamos pacientes de 32 anos de idade que foram colocados 4 pontes mamárias e safena. E um paciente super jovem e que tinha fator de risco. Por quê? O que é que mais causa o infarto? Agora vamos falar do próprio infarto em si. É quem tem mais fatores de risco. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, quem fuma, qualquer tipo de cigarro. Esses mais modernos. E esses vapes aí que tá todo mundo falando que não, é pra parar de fumar. Não, eu fumo isso aqui porque é menos prejudicial. Desculpa. Meu amigo, o que é que você vai ganhar com isso aí? Absolutamente nada. Você vai ganhar uma doença na boca, na língua, na garganta, uma doença no pulmão ou uma doença cardíaca. Nada mais é porque são vaidades, Lincoln, que não valem a pena. Sabe? Vaidades que não valem a pena. Além do cigarro, quem é obeso, quem é sedentário, quem tem história na família, principalmente parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que tiveram doença cardíaca, quem dorme pouco, quem tem estresse. Então perceba que quanto mais fatores de risco, maior a chance. Lógico que isso não é matemática. A gente pode ter, sim, um paciente de 30 anos sem nenhum fator de risco e que por uma predisposição individual, ele pode ter um estreitamento desse. Ou o contrário, alguém que tem vários fatores de risco e eventualmente faz lá um cateterismo e vem todas as coronárias, toda a circulação do coração normal. Mas isso são as exceções. O fato é que tem morrido mais porque as pessoas não têm conseguido buscar uma mudança do estilo de vida, porque não é fácil. É fácil você tomar um comprimido de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Mas você tirar 40, 50 minutos do seu dia para se presentear uma atividade física que seja prazerosa para o seu corpo e para a sua mente, nem sempre isso é fácil. Então, é incentivar, é identificar como que a alimentação pode mudar, especialmente para nós lá do Nordeste. Tratar bem é fartura. É mesa. Quanto comida. Mais você come, é com muita comida. E muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura. Então, assim, é difícil mudar o hábito de quem já tem vários anos naquele ritmo, naquele estilo de vida. Mas é nossa função não perder a esperança e fazer com que esse paciente mude. Porque quem entende isso, e você muda o estilo de vida, você emagrece, não é com a boca, é com a cabeça. Mudou o estilo de vida, mudou o pensamento.
você vai se sentir muito melhor, todas as áreas da sua vida melhoram. E você falou de alimentação, doutor, é um ponto importante que eu estava conversando com outro profissional da área da saúde, uma nutricionista, e ela falou uma coisa interessante. Se a gente observar ali década de 50, 60, até comecinho de 70, não se falava em obesidade. Porque não tinha praticamente ninguém obeso assim na proporção que se tem hoje. E aí ela faz uma contrapartida, um contraponto aí com o que foi inserido na alimentação, né? Esses xaropes que a gente vê ali nos rótulos, que é carboidrato disfarçado dentro de tudo, né? Sal, glúten, todas essas questões aí, e isso foi cada vez mais ampliando. E aí a gente não fala de fritura, fast food, dos alimentos já pré-cozidos, pré-prontos ali. Esse que é pegar a facilidade do mundo moderno, né? Pegou, colocou no micro-ondas, comeu. Isso aí tem uma porcentagem de responsabilidade grande, né, nessas questões. Tem, até porque com a sobrecarga de trabalho e a cobrança individual que nós temos hoje, de estar cada vez mais trabalhando, cada vez mais produzindo, você perde a oportunidade de ter 30, 40 minutos para ter uma boa alimentação, para escolher o que quer comer. Às vezes pega qualquer coisa em qualquer lugar e tem que comer ali porque está com fome e toca a vida. Só que isso, ao longo de anos, a conta vai chegar. Com certeza. Não tenha dúvida, porque quando nós temos uma idade mais jovem, 15, 20, 30, 40 anos, o organismo tem vários mecanismos de compensar isso aí. Mas a célula vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo. E quanto mais incentivo para que isso seja deletério para o organismo, não tenha dúvida que vai prejudicar mais. Eu vou dar um exemplo, você citou alguns alimentos. Lincoln, você imagina uma caixa de leite que se compra no supermercado. Então, rapaz... Você frequentava fazenda quando você era criança aqui no interior e tudo, mas lá... Eu vi essa conversa, leite na hora e tal. Todo um leite natural. Se você não tratar bem aquele leite, ele vai cortar, a gente chamava cortar lá. Ele vai ficar... Talhava, né? Coalhar. Vai coalhar. Em quanto tempo acontecia isso? Poucos minutos. Depois que ele é tratado ali, se você não tiver um bom acondicionamento daquilo ali, ele vai estragar. Não é que estraga porque ele vira coalhada, pra gente vira aquele doce de leite, não sei se você gosta daquele doce... De nata. Vamos abrir exceção aqui de falar de açúcar. Aquele doce de leite caroçudo, sabe? Meu avô fazia esse leite, esse doce, Lincoln, lá então. Meu avô lá no interior do Piauí. Pegava uma porção de leite e uma gotinha de limão no leite, para cortar o leite. E dali, meu amigo, para ele fazer uma lata dessa aqui de leite, ele usava uns 5 quilos de açúcar. Sem muito exagero. Porque aquilo leva muito açúcar. Então você imagina o tanto de suporte a mais de açúcar que vai ter o organismo em pouca quantidade de tempo. Mas eu estou falando do leite por quê? O leite que rapidamente estraga, como é que ele pode passar 4 meses, 6 meses dentro de uma caixa? Então, é um veneno. Ali tem tudo, é um veneno. Menos leite, sabe? Tem muitos conservantes. Então, se você imaginar isso, é um pão que é armazenado também, que fica congelado muito tempo. É uma carne que é acondicionada de qualquer forma. Porque, como você falou, na década de 50, 60, os produtos eram muito mais naturais e frescos do que se consumia. E o mundo moderno tem levado a isso. E a gente, infelizmente, a gente não vê nem perspectiva de mudança disso, porque a sociedade vai para uma parte cada vez mais prática, e quer ser cada vez mais prática e em detrimento de boas práticas alimentares e poder voltar aquilo lá no tempo. Né? Exato. Qual o poder da atividade física para prevenção e até para tratamento, doutor? Sim, a atividade física, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós precisamos de 150 minutos de atividade moderada. Quer dizer, uma academia, uma atividade, uma bicicleta, pelo menos 5 vezes na semana de 30 minutos ou 3 vezes na semana de 50 minutos ali, para que a gente possa ter isso aí adequado. A atividade física, nós vamos diminuir o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, é o colesterol pequeno que se adere à parede dos vasos. Ele aumenta, a atividade física, ela aumenta a quantidade de HDL, que é o colesterol bom, é o que o fígado consegue metabolizar e ele consegue resgatar esse colesterol ruim. A atividade física vai melhorar os níveis de glicose no organismo, portanto, diminui o risco de diabetes ou o paciente diabético tem um melhor controle do açúcar. Assim como a atividade física controla a frequência cardíaca, controla os batimentos cardíacos e a pressão arterial. A pressão arterial, ela tem esse nome porque é a força que o sangue exerce na parede do vaso. Você imagina de forma bem didática para quem não é da área, eu sei que tem muitos profissionais aqui que nos acompanham, mas também tem muitas pessoas que gostam do tema. Sim. Mas para a gente ter uma ideia, uma mangueira do jardim da gente, uma coisa, aquele fluxo de água que você está aguando ali, ele está em uma determinada pressão.
Se eu coloco o dedo na ponta da mangueira, eu exerço uma pressão muito grande ali dentro. Se tiver alguma região de fragilidade naquela mangueira, o que vai acontecer? Vai rasgar. E aquele vazamento de água que tem é um vazamento de sangue que vai ter no cérebro, que pode ter um aneurisma de aorta, um vazamento de sangue com morte súbita para doença do coração. Então, o exercício físico, a gente vai liberar várias substâncias que vai relaxar esse vaso e vai diminuir essa pressão arterial, diminuir o uso de medicamentos, controla a obesidade e, sobretudo, melhora a função psicológica. Você se sente melhor, você se sente mais disposto. E fala a verdade, Lincoln, é agradável você Com um fim de certeza. tarde, você estar num parque, em uma praça, em um ambiente arborizado, de preferência com alguém que a gente gosta, passeando, caminhando, faz bem para a alma isso aí. Com também. certeza, o cognitivo ajuda muito nesse Sim, contexto, né? sim. Juscelando, empreender na área da saúde, voltando nesse tópico, quais foram as barreiras que você teve sendo médico e falou, não, vou abrir uma clínica, vou ter uma posição diferenciada para oferecer o melhor para minha população, tanto de pacientes quanto o pessoal aqui da região onde eu moro, vou fazer. Sim. É claro que teve barreiras, como eu já citei há alguns minutos atrás, isso para mim é claro, mas você pensou em parar? Pensou em ficar quietinho ali opera e volta pra casa? A gente sempre pensa, né, Lincoln? Achei que era só eu. Não, então todo mundo normal. Pensa. Eu tenho certeza que esses grandes empresários do mundo, eles tomaram tombos. Facilmente a gente identifica pessoas que são muito bem-sucedidas e que algumas empresas deles também não deram certo, ou que só depois de muito aprendizado, de muitas quedas, de muitas desilusões, que vai construindo um negócio cada vez mais sólido. Sim. Então, acho que faz parte do ser humano sempre se colocar aquela pulga atrás da orelha. Será que eu deveria estar fazendo isso? Não era muito mais fácil? Tá dormindo, tá tranquilo, tá descansando do que... Sabe, ficar meu sábado, meu domingo, eu não fazer nada disso, não precisar ir lá ver reforma, no caso que a gente estava agora, não gastar dinheiro que poderia estar sendo usado para outra coisa, para um investimento alto que eu vou fazer para isso, esse dinheiro podia estar no meu bolso. Então, acho que as maiores barreiras que a gente tem, Lincoln, primeiro é superar realmente a sua limitação física de horário. Essa para mim é a principal barreira, porque dia de cirurgia, eu começo a cirurgia às 7 da manhã, acaba 7, 8 da noite. Eu operei 2 pacientes nesse dia. Lógico que eu ajudei 2 pessoas que vão voltar para as suas vidas e é meu maior orgulho na minha profissão. Como eu coloquei, uma das frases que eu coloco no meu Instagram é devolvendo momentos para as famílias. Então ali a gente vai conseguir se satisfazer com isso. Só que para eu empreender, eu preciso me dedicar ao meu negócio. Com certeza. Eu preciso colocar no meu negócio a cara do que eu imagino. Porque dizem, Lincoln, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente conhece. Né? Isso é de conhecimento público. Eu acho também que quando a gente parte para empreender, de forma geral, eu vou arriscar aqui que nós somos talvez a média das 5 empresas que nós mais atuamos. Que já conhecemos, exatamente. Já conhecemos. E nós vamos trazer o que tem de bom naquilo, ou aquilo, você deve ter passado por isso, que você sabe que poderia melhorar um pouco aquele serviço, teria alguma coisa a mais que poderia ter sido feita, mas por gestão ou por filosofia da empresa, aquilo não acontece. Então, quando a gente parte para empreender, é você trazer e construir aquilo que você imagina que é a dor, teoricamente, do cliente, no caso do meu, a dor do meu paciente, literalmente. Ele quer um atendimento mais rápido, ele quer um atendimento mais prático. Eu posso ter um sistema de secretária virtual, porque todo dia, vou falar mais uma vez agora aqui, já puxando para a inteligência artificial novamente, os chatbots do WhatsApp, todo mundo já tem conhecimento, todo mundo já tem com isso. Mas que tal você ter um chatbot que tem sentimento, que sabe que agora, Lincoln, é quinta-feira à noite e que é muito bom receber sua mensagem agora. Então, esse tipo de atendimento remoto, 24/7, e que eu tenho uma assistência completa ao paciente, e isso a inteligência artificial me permite, na Core Clínica nós vamos ter, e isso eleva o nível de atendimento. Com certeza. As com perguntas, certeza. muitas perguntas são muito comuns, em qualquer negócio. Eu tenho certeza que nos pacientes que você trata, muitas perguntas se repetem. Nos pacientes que eu opero, muitas perguntas se repetem. Doutor, quando que eu posso voltar a fazer atividade física? Doutor, quando que eu posso voltar a namorar? Quando que eu posso voltar a dirigir? Doutor, o meu convênio vai cobrir tudo isso? Então, todas essas perguntas, eu posso ter um chatbot, mais uma pessoa. No caso, na LogMed, por exemplo, eu fazendo alguns testes, brincando com a inteligência artificial, eu criei um avatar, chamei ela de Ló, que era da LogMed. LogMed, Ló. É Ló. E a Ló está sendo trabalhada, ela está sendo treinada para as mais diversas situações. Mas não é aquela forma, digite 1 para consulta, digite 2 para... Mais humanizada possível. Muito mais humanizada. Para que o atendente físico já pegue esse atendimento no momento que aquela atendente, que faz parte da equipe, que não conseguiu mais avançar. E o paciente
pode ter certeza que ele não vai nem perceber a diferença. Ele não vai perceber. Não vai perceber a diferença. Inclusive, a restrição de muitos pacientes, de pesquisas que tem com pacientes sobre a inteligência artificial, é o medo que eles têm de se tornar uma coisa muito mais robotizada, mas essa generativa, ela consegue trazer muito mais detalhes para isso. E quando a gente parte, então, para empreender com isso, Lincoln, é a gente trazer o que está no nosso coração, o que está na nossa vontade e o que a gente tem certeza que vai ser um serviço muito útil para as pessoas. Sim. É um atendimento de mais qualidade, é poder, por exemplo, em um sábado de manhã, lá na nossa recepção na Corelink, você vai conhecer lá, é uma recepção bem grande, bem ampla. Por que não sábado de manhã nós fazemos reuniões com diabéticos, com hipertensos, com crianças com transtornos, qualquer tipo de transtorno, ou autismo, ou de qualquer outra necessidade que precise, não só para a criança, mas para a família, obesidade. Então, utilizar também para informação. Eu acho que a cara da empresa que a gente tem é superar todas as dificuldades que não são fáceis e que teremos dificuldades pela frente. O nosso dia a dia é feito de dificuldades e nós precisamos estar preparados para isso. Mas eu acho que no meu caso, Lincoln, voltando à pergunta, a principal limitação é tempo, porque a cirurgia cardíaca ela já me consome bastante. Mas tem dado certo, Que bacana, que bacana. Queridos, falei para vocês hoje que a nossa conversa ia ser completamente disruptiva. E aí conseguimos já evidenciar aqui um processo bem diversificado e diferenciado do contexto de saúde, focado aí na atenção ao nosso coração. Produção, temos mais alguma pergunta? Tem sim. E é relacionado um pouco ao currículo, vamos colocar assim, do nosso doutor, né? Ele relata que já teve experiências internacionais, né, na Alemanha e nos Estados Unidos. Gostaria que você citasse um pouquinho o que você aprendeu, como é que foi. Isso é bacana de você ter perguntado isso, porque sonhar grande, vamos mesclar aqui esse tema, Lincoln. Sonhar pequeno e sonhar grande, o trabalho é mesmo. O trabalho é o mesmo, vai sonhar do mesmo jeito. Então... Eu sempre sonho muito grande, entendeu? Minha esposa sabe que vai estar assistindo a gente aqui, coitada. Mas assim, ela sempre dá força, acompanha e sonha junto comigo. Isso, né? É bom, isso é importante. Comentando sobre essas histórias que eu gravei hoje à tarde, sobre o flat lá, até me emocionei, porque assim, tá lá a mesa, as duas cadeiras que a gente jantava, comprava um pãozinho ali perto, os biscoitos, sabe? 4 anos de estudo, distante da família. E foi num processo bem crítico pra você, né? Porque bem você crítico. Pegar plantão chegava na sexta, muitas vezes sexta de manhã você já chegava. O chefe agora da residência pode ouvir, porque eu já não tô mais lá. Agora pode falar. Mas pegava 60 horas de plantão. Verdade, semana, eu tava lá, final de semana eu te vi ali. Saía segunda de manhã. Direto pra operar muitas vezes. Pra operar. Muitas vezes eu vi. Pedi o colega que ia chegar no plantão, chegar 30 minutos antes pra poder sair. Naquela época eu tinha um carro, Lincoln, que tinha um problema de partida. E lá no HGIS me ajudava, porque eu aprendi que eu podia estacionar o carro no ponto mais alto, soltava, botava a segunda e embalava. Porque se eu estacionasse lá embaixo... eu não conseguia sair no horário, porque você imagina entrar em São Paulo naquela hora. Pessoal, essa é a vida do residente, tá? Essa é a vida do residente. E assim, então é sonhar grande. E quando eu tive aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter 4 meses de um estágio dentro da residência que você pode fazer o que quiser. Seu último ano de residência, aqueles 4 meses você faz o que quiser. Pode ficar em um grupo específico do INCOR, no meu caso que estava lá, pode ir para sua cidade já para ver alguma coisa para trabalhar, pode ir para outros hospitais. E meu pensamento foi o seguinte: poxa, eu já vi muita coisa em São Paulo que Teresina não tem. Mas o que será que tem no mundo que São Paulo não tem? Isso é impressionante, né? Essa provocação, essa vontade interna de... A inquietação. Exato. Porque, poxa, já foi um grande avanço eu ter vindo para cá e poder voltar com todo o conhecimento que eu adquiri aqui. Mas eu queria muito mais. Mesmo sabendo que, de repente, o que eu pudesse ver nos Estados Unidos, que nem São Paulo aplica, como é que lá no Teresina eu ia conseguir aplicar? Mas é abrir a cabeça, abrir a mente. Né? Com aqueles plantões, com aquele dinheirinho que eu tinha lá dos plantões, eu pensei, bom, aqui eu vou gastar meu dinheiro inteiro e vou voltar para Teresina sem nada. Mas eu vou comprar minhas passagens e vou para 2 hospitais. E aí eu, conversando com os professores, professor, qual é o melhor hospital do mundo de cirurgia cardíaca? Mas você foi nesse nível mesmo? Foi. Professor, qual é o melhor hospital do mundo? Aí disse, não, dos padrões e por todos os rankings americanos, Cleveland Clinic é o melhor hospital do mundo. Depois eu vou para lá. É lá. Primeiro. E
E estava começando naquela época as cirurgias minimamente invasivas. Voltando ao assunto que você falou um pouco aqui antes, sobre cirurgia robótica, cirurgia com acesso diferente, ao invés daquele corte tradicional do meio do peito, a gente pode fazer um cortinho menor aqui da lateral e fazer uma cirurgia cardíaca com mini incisão. E hoje em dia até com algumas punções, sem corte nenhum. Colocar uma válvula dentro do coração através de uma punção em uma veia, por exemplo, em uma artéria. Mas enfim, tinha um hospital na Alemanha, na cidade de Leipzig, que é referência em cirurgia minimamente invasiva. Eu pensei, tá, fechou. Esses dois. 2 meses nos Estados Unidos, de lá eu vou direto para a Alemanha. E da Alemanha eu volto para São Paulo para arrumar minhas malas e voltar para Teresina. E assim eu fiz. Saí daqui, mandei um e-mail para o Hospital dos Estados Unidos, me apresentando como residente aqui em São Paulo. Eles me responderam. E aí veio o nível de... Já comecei a aprender no e-mail, Lincoln. Já aprendi no e-mail. Já viu que o negócio era diferente ali, né? O nível de profissionalismo. Porque eu mandei um e-mail às 9 da manhã antes de entrar em uma cirurgia. E quando eu saí 5 da tarde, o e-mail estava respondido. Eu mandei logo para o CEO do hospital, do Joseph Seibig. Olá, sou o José Serlano, residente de São Paulo. Papai. Gostaria de visitar o hospital e conhecer as estruturas e conhecer o serviço. Ele me respondeu, seja bem-vindo à Cleveland Clinic. Olha, Newton e Lincoln, eu era só um residente. Você receber isso do melhor hospital do planeta e do CEO. Seja bem-vindo. É impressionante. A partir de agora eu estou lhe encaminhando para o Centro de Educação Internacional, que vai tratar sobre isso com você, chegada, cadastro, enfim, tudo isso. E olha só o nível de aprendizado, e isso você leva para qualquer empresa sua e para sua vida pessoal. Vida. Quer dizer, eu estava indo para cirurgia cardíaca, mas olha como isso impacta na nossa vida. O setor do Hospital então, de Educação Internacional entrou em contato comigo, seja bem-vindo, recebemos seu e-mail, solicitação, que dia que o senhor quer vir, vai começar dia tal. Esse é o nosso guia e mapa do nosso hospital. E desse guia, Lincoln, hoje eu tenho esse e-mail porque eu guardo com muito carinho e me espelhei nele para fazer a LogMed. Olha só que impressionante. Por quê? É uma pessoa que está indo para o hospital a primeira vez, um profissional, poderia ser um paciente. Eu não sei onde me hospedar, eu não sei onde fazer compras, eu não sei onde tem farmácia, eu não sei onde é ponto de ônibus, nada disso. Então, eles te dão todo um suporte para que você tenha desde hospedagens 5 estrelas até casas de família, com endereço, contato, valores, distância para academia, distância para farmácia, tudo isso. Então, o período que eu fiquei lá, vendo, aí eu me especifiquei mais em cirurgia de aorta lá em Cleveland, porque dentro desse grupo que eu fui ver era uma coisa mais específica, mas também cirurgias robóticas que geram muito da prática do dia a dia. E isso, a riqueza dos Estados Unidos, do americano e daquele hospital, me fez pensar o seguinte, poxa, eu sei que dificilmente eu vou ter isso em Teresina, mas a ideia, a gente consegue adaptar muita coisa. E eu voltei para Teresina, nós conseguimos convencer a diretoria do hospital principal lá, que a gente operava mais um volume maior naquela época, a comprar o material de cirurgia minimamente invasiva, e no ano de 2013, eu voltei em 2012 para Teresina, em 2013 nós fizemos no estado do Piauí a primeira cirurgia cardíaca vídeo assistida, com auxílio de vídeo. Por quê? Porque eu consegui ir para lá, abrir a cabeça e voltar. Muitos recursos são limitados ainda, e vão ser ainda. Mas a gente consegue abrir a cabeça. De lá eu fui para a Alemanha para ver mais essa minimamente invasiva e voltar para Teresina. Então hoje, ainda hoje, eu me espelho muito, porque assim, eu pude perceber naqueles estágios que eu fui fazer lá, que você tem que buscar sempre ser o melhor. Você tem que buscar sempre... E é contínuo, né? Quando fala na área da saúde, é contínuo. E sem se assim, confortar com a posição que você está atualmente. Porque novidades vão vir e a gente tem que estar o tempo inteiro buscando, estudando e trazendo isso para o nosso paciente. Então essa foi a oportunidade da experiência internacional, de poder voltar para lá e levar as ideias também. Então foi um combo aí, foi São Paulo, Cleveland e Leipzig. E gerando valor, né? Trouxe valor, uma proposta de valor interessantíssima que com certeza se perpetua até hoje por conta de uma inquietação. Sim, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz muita diferença na minha vida profissional. Com certeza. Mas lógico, quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia lá em Teresina por vídeo, eu convidei aqui o Dr. Carlos Manuel, que era o chefe meu aqui do INCOR, para ir lá fazer comigo e mostrar, fazer o primeiro caso e incentivar o serviço para aquilo. E, de fato, muitos piauienses se beneficiam com essas técnicas que a gente consegue levar para lá e trazer. Então, profissionalmente, eu costumo dizer realmente que eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que eu pude fazer lá. E agora é isso aí, Lincoln. Empreendedorismo, meios digitais, inteligência artificial, porque não pode parar. É o que tem para hoje e é o que nós vamos abraçar para fazer gerar valor nesse contexto da área da saúde. Com certeza. E fico feliz de participar com você. Quem fica feliz sou eu. É esse ambiente aqui. Aqui a gente poderia ficar humildezinho, mas assim, é bem confortável. A gente tem uma aguinha gelada, tem um cafezinho ali. Não, perfeito. Maravilha. Perfeito. Parabéns, mas já até aproveito mais uma vez
pela oportunidade que você consegue oferecer para profissionais de saúde que precisam de uma informação relevante, que precisam de uma voz como a sua. E eu tenho certeza, Link, que isso aqui é só uma semente de muito que você ainda vai contribuir com a saúde. Não vou nem falar só de enfermagem que me desculpe, mas como a saúde. Como Com certeza. a sua capacidade de tudo que você pode levar. Com certeza. Então, esse espaço aqui é um começo de grandes coisas que ainda vão vir por aí, meu amigo. Esse é o objetivo, levar voz para esse nicho, que assim, não é só a questão do trabalho em si. A gente sabe que tem um universo entre todas as questões, todas as áreas, todos os contextos que envolvem a saúde, que é importantíssimo estar tendo esse debate com vários players aí, como o senhor, trazendo toda essa experiência, esse dinamismo, esse empreendedorismo e mostrando que tudo isso pode virar resultado, uma proposta de valor interessante para o nosso denominador comum, que é o paciente. Que é o paciente. É aquele que mais E precisa. nós somos carentes, Lincoln, desse tipo de discussão. Sim, sim. Nós estamos fazendo isso acontecer. Nós estamos trazendo essa discussão para o nosso meio. E lhe adianto aqui. Vou lhe fazer um convite aqui. Por favor, produção, anota isso aí, que isso é importante, hein? Anota aí. Anota, grava, não edita, porque isso aqui a gente tem que levar como prova. Ó, você falou. Gostaria de lhe fazer um convite para que nós bolássemos um projeto, um dia lá em Teresina, por favor, no auditório, com profissionais da saúde, e que a gente faça uma extensa programação nesse dia, que eles aproveitem bastante. E que a gente possa levar para eles tudo o que eles não conseguem absorver com informações superficiais que tem no dia a dia. Se nós estamos nos dedicando para isso, vamos bolar um evento lá e levar essa informação para lá, e com toda a sua experiência, com que eu posso contribuir também, para abrir a cabeça dessas pessoas. Mas é isso. Tenho certeza que mais Lincolns e mais Jocerlanos vão sair chacoalhar essa zona de conforto. Vamos. Chacoalhar essa zona de conforto. Porque, não, produção, anotou, gravou? Só marcar o dia. O pessoal vai entrar em contato, a gente vai organizar isso, que é um prazer imenso. Eu faço eventos lá, Lincoln. Eu já fiz o Coração 5.0, o evento. Eu fiz um dia, e foi um sábado inteiro, mas esse foi voltado para pacientes. Foram 11 palestras de 30 minutos mais ou menos. Aí convidei um enfermeiro para falar sobre parada cardíaca. Bacana. Você tá no meio do shopping, você tá em um jogo de futebol, se não tiver um desfibrilador ali perto, ou no meio da rua. Alguém caiu, o que é que você tem que fazer? Então, treinar as pessoas para isso. Um nutricionista eu levei para falar alimentos que fazem bem e mal para o coração. Um educador físico para falar qual a minha desculpa para não fazer atividade física hoje. Um endocrinologista para falar que não há caminho fácil quando a gente quer mudar o estilo de vida. Sim. E convidei outros colegas para falar sobre morte súbita em crianças, atletas. E foi um dia inteiro, Lincoln. 6 da manhã, tinha 40 pessoas, que era a previsão era entre 30 e 40 pessoas. Todo mundo em jejum, colhemos hemograma. Colheu o hemograma de todo mundo. Função renal e colesterol e glicose. 3 tubinhos para cada, né? Isso no hotel. Eu montei a estrutura do laboratório lá. Que legal. Dali, eletrocardiograma em todo mundo e uma bioimpedância. Depois um cafezinho ali, 7h40, 8 horas, todo mundo se alimentou, 8 horas começaram as palestras. Vamos lá. Almoço com nutricionista, todo mundo lotou, lá. 40... comendo. Lotou de pessoas. 40 pessoas. Auditório Fechou. Pequeno, que essa era a nossa ideia. E qual era o público? Pessoas em geral. Eu não estava, naquele momento, eu não queria fazer para médicos, para profissionais de saúde, porque eram pessoas, a maioria deles meus pacientes até, Sim. mas que foram para lá para ter esse dia inteiro, música. Tentei fazer uma coisa um pouquinho mais, sabe, lúdica, né? Trazer. Lúdica, um brinde no final, muito bonito, certificado de participação para eles. Então, assim, foi uma coisa muito boa. Foi um projeto inicial e que eu já estou bolando. E desse evento que eu estou vindo agora para São Paulo para esse fim de semana, eu tenho certeza que eu vou sair com a cabeça explodindo para fazer o próximo Coração 5.0, o evento lá em Teresina. Mas a minha proposta aqui para você é que a gente possa fazer uma coisa voltada para profissionais. Mas com certeza. E todo esse conhecimento aqui que a gente tem adquirido para que essas pessoas possam abrir a cabeça. Com certeza. A faculdade nos ensina a tratar pacientes, responsabilizar-nos pelo tratamento da melhor forma e levar o melhor resultado para esses pacientes. Mas a faculdade, ela não ensina a abrir horizontes, ela não ensina gestão financeira, ela não ensina empreendedorismo. Exatamente. Ela não ensina essas dificuldades. Exatamente. E nem as novas oportunidades que vão surgir, como a inteligência artificial. Sim. E como outras que vão surgir. E vai ser um processo assim disruptivo, e para quem não tiver preparado, como eu disse no começo, vai ficar. É fundamental que o profissional de saúde, em qualquer área de assistência ou não, ele tem essa noção, tem essa expertise, esteja preparado para tocar isso aí, porque isso vai ser fundamental no dia a dia dele. Vou te trazer outro dado sobre isso, voltando ao tema específico de inteligência artificial. Em 2021, olha só, 2023 anos atrás, agora, 40% dos hospitais americanos tinham algum tipo de tratamento com inteligência artificial. A previsão é que em 2027, daqui a mais 3 anos, esse número suba de 40% para 70%.
E aí, quem que vai poder trabalhar e se adaptar para isso aí? Exatamente, quem tiver no jogo. É quem tiver no jogo. Quem tiver no jogo. O investimento em inteligência artificial nos últimos anos tem sido gigantesco. Cresce nos Estados Unidos, ano após ano, 37% é o crescimento de investimento. Em 2018, todo o mercado de inteligência artificial lá equivalia a 13 bilhões de dólares. A previsão que 2030 agora é que isso vale a 180 bilhões de dólares. Então, todas as empresas estão investindo muito nisso. Já viram que é o futuro? Já viram que é o futuro. Como que nós vamos ser utilizados para isso aí? Então, eu tenho duas opções. Ou eu fico na minha, como eu falei lá na minha região, fica lá deitado no tranquilo, finalzinho de tarde. E não vai buscar isso, ou eu vou ser o processo. Se joga, exatamente. Ou eu vou fazer acontecer. Eu estou escolhendo o caminho de fazer acontecer. O que é que eu gasto com isso, Lincoln? Tempo. Sim. Você tem que se dedicar para ler artigo e vir em outro estado para aprender, para absorver o que está vindo de novo. Isso é fundamental. E muda a nossa prática. Com certeza. Muda a nossa prática, com certeza. Então, com certeza. Fechado isso aí? Não, combinadíssimo, pessoal. Acabaram de acompanhar aqui a formação de um evento gigantesco em Teresina. Não estava no script. Aqui é bate-papo mesmo, de mesa de bar. E já saiu um eventaço aqui no Passagem de Plantão, que nós vamos sim, vai ser um prazer imenso. Vamos fazer um evento focado em empreendedorismo e para a gente tentar chacoalhar esse público da área da saúde que tem muito conhecimento, muita vontade, muita determinação, mas precisa de um norte focado nessas novas realidades que a gente está vivendo hoje, né? Perfeito. Isso. Produção, é o que temos para hoje. Já levantou a plaquinha ali que eu vi. Passa rápido, né? Eu posso só fazer uma... Eu gosto de... Em todos os projetos, a gente sempre gosta de falar do empreendedor, né? Do profissional. Mas é sempre interessante falar também da pessoa que veste o jaleco. Exatamente. Eu gostaria de saber do doutor como que ele faz, então. Agora, empreendedor, cirurgião e pai. Como que você equilibra essas três demandas importantes na sua vida? Meu amigo, ele já previne o coração dele. Eu já vou responder, ele previne o coração dele com alguma coisa, porque não é possível. Aqui você colocou nesses cards, em alguns lugares aí, o meu perfil Jocerlano Cirurgia Cardíaca. Jocerlano _ Cirurgia Cardíaca. É o perfil que eu publico isso. Eu tenho um perfil, posso falar? Não posso ler? Por favor, claro. @papai na jogada. Esse é o meu perfil, onde eu escrevo, onde eu compartilho meus sentimentos. E como que isso me satisfaz? Porque engana-se o pai, Lincoln. Vai começar outro podcast. Vambora. É pra isso. Engana-se o pai que acha que é o filho que precisa dele, que ele é o produtor da casa, ele é o referência, ele é o cara que vai levar tudo, e que o filho tá ali para consumir, e que ele tem que levar tudo pro filho. Não, o pai precisa do filho, porque o filho, a infância, ela passa tão rápida e ela é tão doce que a calmaria e a alegria que isso traz pro coração da gente, isso melhora tudo, isso é uma terapia. Você ter filhos e participar do dia a dia, e a pergunta dele do Joe é que como é que eu faço para conciliar tudo isso? Meus filhos estudam à tarde. Eles entram na escola 1h20 até 7h15. 1h20, às vezes, é o intervalo entre uma cirurgia e outra. Minha esposa é quem leva para o colégio. Mas se eu tiver livre esse horário, ou se for dia de consultório, que eu acabo meio-dia e meia, eu corro em casa, no telefone ligando, vão se arrumando, o papai tá chegando. Almoço rapidinho e, meu amigo, são 20 minutos até a escola. E é um bate-papo. São os melhores 20 minutos do meu dia. Tira tudo que é de estresse, aquela tensão, doçura, esquece. Porque daqui a alguns anos, o mais velho tem 11 e a Rafaela tem 8, a mais nova. Daqui a alguns anos serão adolescentes e adultos como nós hoje e terão a vida deles. Então o momento é agora de aproveitar. Vou te dizer mais, se eu sair do hospital atrasado e minha esposa já estiver no caminho da escola, eu sabendo o caminho deles, eu paro o carro ali e digo, ó, papai tá aqui estacionado em lugar tal. E são 2 minutos que eu gasto para descer do carro, baixar o vidro, beijar, boa aula. E eles linkam. Eu tenho no meu celular vários áudios. Se eu estiver em cirurgia, e se eles estiverem indo para o hospital e não conseguirem, se eles estiverem indo para a escola e não conseguirem falar comigo, eles ligam todo dia. Se nós não nos encontrarmos nesse percurso, eles me ligam. Papai, o senhor já almoçou? Eu desejo uma boa cirurgia, quero desejar um bom trabalho. Então, assim, é o maior investimento que a gente pode fazer na nossa família, é nos nossos filhos. Então, para mim, isso é prioridade. Eu sei que o trabalho consome, as empresas consomem, tudo isso leva muito tempo, mas cheguei em casa,
o momento que está com eles, a gente nunca teve professor particular, Lincoln. Sou eu e minha esposa e acabaram as provas ontem, quarta-feira, acabaram as Então últimas acompanha provas. tudo. A revisão é com a gente. Tudo. 11 da noite, a gente estuda à noite, porque na manhã eles vão complementar, mas eu não estou em casa de manhã. 11 da noite eles vão dormir e eu vou para onde? Pega os cadernos. Vai começar. Aí minha parte agora é o Jocelano, o empreendedor que entra em ação. Responder e-mail, ver e-mail de parceiro, precificar alguma coisa, gerenciar o Coração 5.0. Isso vai até meia-noite e meia, 1 da manhã. Então assim, dá para conciliar. Mas se eu pudesse resumir toda essa história da minha vida aqui, o maior investimento que a gente pode fazer é nos filhos. E dali vão surgir pessoas melhores, porque se eu quero um mundo melhor... E começar em casa. O único mundo que eu consigo ter alguma forma de intervir, de dominar, é o meu, dentro da minha casa. Exato. Eu preciso fazer aquilo ali. E levar para eles a personalidade, a educação que eu acho que é a correta e que é a mais adequada para eles. E assim, é só alegria. Para mim eu costumo dizer para minha esposa, Lincoln, o nada pra mim tem muita importância. Outro dia minha esposa chegou assim: vá lá em cima que os dois estão pra se pegar, porque um quer usar a escova, o banheiro, não sei o quê. Eu disse: olha, amor, que coisa mais linda, duas crianças brigando ali em cima. Porque daqui uns dias a gente não vai ter mais Não isso. vai ter. Vai estar ter. eu e você Passou. aqui lamentando. Então, olha que coisa mais linda. Nossos filhos estão em casa, com saúde. A gente está aqui com saúde, podendo oferecer uma coisa boa para eles. Eles se resolvem lá. Então é participar, até mesmo nos momentos que parece que é um fardo para um pai, para uma mãe. Não é. é. Dizer isso. É prazeroso. É muito difícil educar. Lógico que sempre foi difícil. Para os pais da gente, às vezes eles davam mais ordens. Os pais da gente não davam tanta liberdade ali. Mas assim, sempre foi difícil. E agora está na nossa vez de educar e construir cidadãos. Com novos desafios, né? Que não foi os mesmos desafios que os seus pais passaram lá atrás. Novos Novos desafios. Tem que se desafios. adaptar. Queridos, família, a base de tudo. Tá aqui a receita. Nosso amigo doutor Jorcelando. Amigão, para encontrar você nas redes sociais, quais são os caminhos aí? Quais são os sites? Quais são... tem os sites das empresas, né? Acredito que sim, mas o Instagram... Mas fica mais fácil nas redes sociais me achar. Estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em tudo quanto é lugar. Outro dia tinha uma paciente minha de 80 anos que disse: doutor, eu vi seu vídeo no TikTok. 80 anos, então você acha que TikTok é só de dancinha? Não, tá lá. Tá atuando em tudo. Jocerlano, J-O-C, mas aqui no próprio podcast saiu aí ao longo das vezes, né? E tem uns cards também no perfil do Passagem de Plantão. Jocerlano _ cirurgia cardíaca. Esse é o perfil principal, mas se você digitar só cirurgia cardíaca no Instagram, vai aparecer lá. Se você digitar também Jocerlano no Google, vai aparecer meu nome, o contato direto. Manda mensagem, pode mandar WhatsApp, pode fazer pergunta nas redes sociais, que na medida do possível eu respondo e ajudo sempre que puder. Queridos, foi mais um Passagem de Plantão com uma experiência maravilhosa de vida, de família, de empreendedorismo e de cirurgia cardíaca. A gente conversou aqui falando no início que a circunferência abdominal é um indicador de infarto, né? Eu tô tentando parar isso aqui, doutor. Tô tentando diminuir, mas tá difícil. Acho que quando você for lá em Teresina, você já vai estar... Vai estar melhor, né? Tá melhor, isso aí, tenho certeza. E obstinado e obcecado pelas coisas como você é. Se botar isso aí na sua rotina... Já vai colocar. Querido, satisfação imensa recebê-lo. Muito obrigado por participar conosco. E, pessoal, não esquece, clica no sininho, dá o joinha, comenta, pergunta, pode fazer o que quiser nessa página que a gente aceita tudo. Por quê? Passagem de Plantão é para isso.